Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje, então, sobre sistema muscular. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Então, a aula passada a gente revisou alguns conceitos sobre sistema esquelético e hoje a gente vai falar sobre sistema muscular, tá? Então, o conjunto dos músculos que formam o nosso corpo, né, compõe o nosso sistema muscular. E eles trabalham de maneira integrada com os ossos. Então, esses músculos trabalham com os ossos para fornecer essa força necessária para que a gente consiga realizar os movimentos que a gente precisa realizar, né? O nosso corpo ele é composto por cerca de 650 músculos. E juntos eles representam cerca de 40 a 50% do peso total de uma pessoa. Então, esses músculos, eles são capazes de se contrair e de se relaxar, gerando, então, os movimentos, como andar, correr, saltar, escrever, impulsionar um alimento ao longo do sistema digestório, né? Então, a nossa capacidade de locomoção, ela depende dessa ação conjunta entre os ossos, os músculos e as articulações, né? Claro, sob a regulação do nosso sistema nervoso. Então, nós temos aqui alguns tipos de músculos, tá? Então, de acordo com a contração dele, se é lisa ou se é estriada, ou se o músculo é voluntário ou involuntário, eles são classificados em 3 tipos. O músculo liso é aquele que tem uma contração lenta e é involuntário. O que quer dizer isso? Independe da nossa vontade, né? Por exemplo, os movimentos dos órgãos, como o estômago, o intestino e veias. Então, nós temos aqui um exemplo aqui bem embaixo, ó. O intestino é um exemplo, né, que possui ação de músculos do tipo músculo liso, né, é involuntário, independe da nossa vontade, mas ele está ali trabalhando, né, movimentando o intestino. Segundo tipo, músculo estriado cardíaco. Então, ele tem uma contração vigorosa e é involuntário. Então, também depende da nossa vontade. Onde é que ele é encontrado? No músculo do coração. E o músculo estriado esquelético, ele também tem contração vigorosa e ele é voluntário. Então, ele depende da nossa vontade. Onde é que a gente encontra? Nos nossos músculos das pernas, dos braços, dos pés, das mãos. Então, a gente, né, abre, fecha a mão, levanta, baixa a perna, e são movimentos voluntários, né, que são programados pela nossa vontade. Aqui eu coloquei alguns exemplos, alguns nomes de músculos, tá? Que compõem a cabeça, que compõem o tronco, os membros superiores e os membros inferiores, tá? Eu coloquei aqui apenas para conhecimento de vocês, tá bom? E aqui, na imagem a seguir, eu coloquei os principais músculos, os mais conhecidos, digamos assim, tá? Então, nós temos aqui, ó, nessa primeira imagem, o peitoral, né, que é esse músculo bem aqui, fica bem localizado no peito, né, na região do tronco. O deltoide, que fica mais aqui próximo ao ombro, nessa parte mais inferior do ombro. O bíceps, que é um músculo bem conhecido, né, que é esse que a gente chama, quando a gente faz esse movimento de mostrar que tá fortinho, que tá com o músculo do braço fortinho. Aqui, então, fica o bíceps. Um bem conhecido, voltando para essa imagem B aqui, ó, é o tríceps, que é esse de trás do braço. Então, o bíceps é o da frente do braço, o tríceps é atrás do braço. E a gente chama o tríceps do músculo do tchau, porque do tchau, porque com a idade, né, esse músculo vai perdendo a força, a vitalidade, e ele vai ficando mais molinho, né? Então, quando a pessoa abana, faz o movimento de abanar, ele balança. Então, a gente chama do músculo do tchau. Voltando à imagem A, nós temos aqui o reto abdominal, né, que é a parte bem da frente aqui do abdômen, e na parte inferior, o quadríceps femoral, que é esse músculo da frente da coxa. Na figura B, nós temos o trapézio, bem no meio aqui das costas, o deltoide, que continua, né,
fazendo a volta aqui na lateral, no início, né, do braço, abaixo aqui do ombro. O tríceps, que eu já havia falado, que é a parte de trás aqui do braço. O glúteo, né, que fica na região aqui também do bumbum. E o bíceps femoral, né, que é a parte de trás da coxa, tá? Então, esses aqui são alguns dos músculos mais conhecidos, mais comuns, tá? Para conhecimento de vocês, então. Como que os músculos funcionam? Muitos músculos, eles trabalham aos pares, gente. Então, quando um músculo contrai, o outro relaxa. E a gente diz que eles estão trabalhando em movimento de antagonismo, tá? Porque um contrai e o outro relaxa. E um exemplo bem comum aqui é a ação entre os dois músculos, o bíceps e o tríceps, tá? Do braço, braquial. Então, o que que acontece? O bíceps, quando o bíceps contrai, o tríceps relaxa. E aí, o que que está acontecendo? A gente está dobrando o antebraço sobre o braço, que é esse primeiro movimento aqui, ó. Ó, nessa primeira imagem de cima, o bíceps, que é o de cima, está contraído e o tríceps fica relaxado. Quando a gente dobra aqui o antebraço em direção ao braço, tá? E quando a gente estica o braço de volta, aí acontece o movimento contrário. Aí o tríceps fica contraído e o bíceps fica relaxado. Se vocês fizerem esse movimento, vocês vão sentir, né? Vocês podem experimentar e fazer esse primeiro movimento aqui, né? E vocês vão sentir, tocando aqui no músculo, quando vocês dobram o braço, que o bíceps fica contraído, fica mais durinho. E o tríceps, que é o de baixo, fica mais molinho, mais relaxado. Quando vocês soltam o braço, vocês sentem que o bíceps, que é o de cima, fica relaxado, e o de baixo, o tríceps, fica contraído. Vocês podem experimentar e fazer o movimento e sentir. Então, os músculos e os movimentos do corpo. Então, nós já vimos que os músculos esqueléticos são os responsáveis pela movimentação do esqueleto, né? Mas como é que os músculos conseguem mover os ossos? Né? Então, por que que eles conseguem? Porque existem os tendões que ligam o músculo ao osso, permitindo que esse movimento ocorra, tá? Então, aqui, ó, nós temos nessa imagem os ossos do pé, e aqui nós temos o músculo. E o músculo é ligado aos ossos do pé por tendões. Essa parte que está representada aqui mais clarinha, que está ligando o músculo, que está em vermelho, ao osso, que está aqui mais begezinho, nessa parte cinza aqui são os tendões, que estão ligando o músculo ao osso. Tá? Então, essa é a função dos tendões, ligar o músculo ao osso, para conseguir proporcionar o movimento. E aqui nós temos, então, no desenho A, dois músculos do membro superior humano e os tendões que unem o músculo, tá? Então, aqui, ó, nós temos o bíceps, o tríceps, e aqui nós vemos os tendões, ó, unindo, né, o músculo ao osso para que aconteça, então, esse movimento. E no desenho B, nós temos a articulação do joelho, aonde o tendão liga o quadríceps femoral à tíbia, tá? Então, o quadríceps femoral é esse músculo aqui de cima da coxa, e ele é ligado pela tíbia, que é o ossinho da canela, por um tendão, tá? Então, essa é a função dos tendões. Contração e relaxamento dos músculos. Os músculos, então, eles têm a propriedade de contrair, de encolher-se e de relaxar, afrouxar-se. E o esqueleto, ele pode se movimentar ao redor das juntas, como as que existem no cotovelo e no joelho. Esses músculos trabalham aos pares, formando um movimento chamado de flexor e o outro de extensor. Então, de um lado da junta, o flexor puxa os ossos e flexiona a junta. E do lado oposto, o extensor puxa os ossos para fazê-lo voltar à posição inicial, estendendo a junta. Então, é um trabalho conjunto de contração e de relaxamento, tá? Então, aqui nessa imagem nós temos, ó, nessa figura A, nós temos o flexor contraído, que é o bíceps, e o extensor relaxado. E na figura B, nós temos o flexor relaxado, que é o bíceps, né? E aí, quando, né, a gente estica o braço, aí quem fica, o extensor fica contraído, que é o tríceps, tá? Que é aquele mesmo exemplo que eu tinha mostrado para vocês. E aqui na coxa, mesma coisa, ó. Quando a gente dobra a perna, o flexor fica contraído e o extensor
fica relaxado, né? E quando a gente estica a perna, o extensor fica contraído, que é o músculo aqui da coxa, né? O quadríceps femoral. E o extensor e o flexor fica relaxado, tá? Então, eles trabalham sempre nesse movimento. Quando um relaxa, o outro contrai, né? E aí, quando a gente muda o movimento, aí inverte. O que relaxa, contrai, e o que tinha contraído, relaxa, tá? É sempre um movimento contrário um do outro. E aqui nessa imagem é a mesma coisa, ó, né? O bíceps, quando a gente contrai, quando faz a força, essa mesma ação, extensor e flexor, se movimentando. Fadiga muscular. O que é a tal fadiga muscular? Quando uma pessoa realiza um esforço muscular muito intenso, é comum ela ficar cansada e sentir dores na região muscular mais solicitada. O que é isso? Fadiga muscular, que ocorre devido ao acúmulo de ácido lático lá no músculo, tá? Então, numa situação muito intensa, os músculos necessitam de muita energia, e essa energia é obtida do quê? Da queima de alimento com o uso de gás oxigênio. Mas, nesse caso, parte da energia necessária para a atividade é obtida por um outro tipo de fermentação que não somente a queima de alimento, que é a fermentação, que é uma queima sem a utilização de oxigênio. E essa fermentação, ela é chamada de fermentação lática, porque ela libera o ácido lático como produto final. E aí é esse ácido lático que está presente ali, né, que é queimado e que causa essas dores, né? E depois, quando esse ácido lático baixa, a dor pode desaparecer, né? Por isso a gente chama de fadiga muscular, mas é algo temporário, tá? E a cãibra, o que é? Uma contração involuntária, então não depende da nossa vontade, ela é uma contração prolongada do músculo. E ela pode ocorrer durante um exercício e ela tem causas variadas, desidratação, falta de alguns minerais ou outros problemas, tá? Então, ela acontece devido a essa contração involuntária com deficiências de algumas dessas citações aqui, desidratação, falta de minerais ou algum outro problema. Tá bem, gente? Então, os conceitos que eu queria trazer para vocês sobre o sistema muscular seriam esses. Obrigada por vocês estarem aqui participando dessa aula e até o nosso próximo vídeo, nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.